Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje estaremos retomando o conteúdo de educação física, tá? Conteúdo esse do segundo capítulo do livro 2, certo? A unidade 2 do livro, tá? Lá no final do livro vocês vão estar vendo a parte de educação física com todo um conteúdozinho teórico para que vocês possam estar estudando, beleza? E aqui a gente vai tentar abrir esse leque desse conteúdo que o livro traz, tá bom? Lembrando que o que tem aqui não tem no livro, tá? A gente vai estar abrindo esse leque, abrindo esse conteúdo, porque é um conteúdo vasto, gigantesco e com a história muito linda, tá? Que são os esportes técnico combinatórios, tá? Professor, o que é que significa isso? Qual o seu conceito? O que é que ele trabalha? Quais seus fundamentos e benefícios? Professor, qual a história dos esportes técnicos combinatórios? A gente vai tentar ver isso aqui, tá, da maneira mais breve e sucinta possível, tá bom? Mas antes disso, a gente vai aí tá vendo a agenda de vocês, tá? Que é conceituar os esportes técnico combinatório, exemplos de atividades olímpicas com seu histórico, benefícios, fundamentos e aí as atividades. Atividade do livro 1, 2, 3 e 4. São 4 questõezinhas para vocês responderem sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, nós precisamos saber o conceito de esporte técnico combinatório. Professor, o que é que significa esportes técnico combinatório? Qual o seu conceito? Tá? De acordo com estudos, podem ser caracterizados como esporte em que os juízes avaliam o desempenho e a qualidade dos movimentos que são apresentados pelo atleta. Movimentos esses que os atletas apresentam, tá? São movimentos técnicos e combinados, que podem ser ou não feitos com aparelhos, tá bom? Por isso que ele é chamado de esportes técnico combinatório. Professor, quais são os tipos de esporte? Tá? Aí nós vemos alguns exemplos. A ginástica artística, que é o que nós vamos estar estudando com o sexto ano, tá bom? A ginástica rítmica, que a gente vai estar vendo junto com o sétimo ano, tá? O nado sincronizado representado aí por essa imagem, vocês podem ver, tá? Uma sincronia dentro da água, não pode encostar o pé no chão, a piscina é super funda, tá bom? Tem mergulhos, aí às vezes ela sobe só com os pés, é muito lindo de se ver, pessoal, tá? Temos a patinação artística, que é um esporte olímpico de inverno, e temos os saltos ornamentais, tá certo? Que são aqueles saltos feitos em trampolim dentro da piscina, tá bom? Então a gente vai conhecer agora o que é ginástica artística, um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas regras, fundamentos e vamos conhecer também os seus aparelhos, tá? Ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma modalidade de ginástica onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais, certo? Movimentos estes que revelam, aí vamos para os benefícios, tá? Revelam força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle sobre o corpo, tá? Então, todos esses benefícios são trazidos através da ginástica artística, tá bom, pessoal? E aí a história da ginástica artística, não se sabe ao certo, né? Quando surgiu a ginástica artística, assim como o movimento do ser humano, o ato de correr, de saltar, são movimentos naturais do ser humano. Na Idade da Pedra, onde o ser humano utilizava-se disso para sobreviver, né? Então, os movimentos técnicos combinatórios já vêm desde o início da humanidade, mas somente na Grécia Antiga é que a ginástica alcançou um lugar junto à sociedade. Tornou-se uma atividade fundamental e tornou-se algo cultural naquela época, trazidos até hoje, tá? Por que, professor, na Grécia Antiga? Porque antigamente tinham-se os deuses gregos e tinha os Zeus. Como todos sabem, Zeus era aquele deus supremo. Aí vamos lá para a aula do professor Rafael. Tá? Na Grécia Antiga, os homens cultuavam os deuses
E Zeus sempre era visto ou esculpido com um corpo forte, sarado, e os homens tentavam imitar isso. Então, na Grécia Antiga, cultuava-se muito a questão do corpo, de ter um corpo bonito. Tá? Praticava-se ginástica não pela saúde, como hoje, mas sim para obter um corpo bonito. E aqueles homens que tinham um corpo bonito, eles eram mais bem vistos junto à sociedade. Acabou se tornando uma cultura na Grécia Antiga, tá certo? Atingir essa perfeição, tá? A ginástica grega também, além de praticar, de ser prática como esportes, certo? Ela também servia como treinamento militar. Mas somente no século XIX, no início do século XIX, o pedagogo alemão Friedrich Ludwig Jahn, tá? Não sei falar o nome dele, não falo alemão, tá, pessoal? Se eu estiver falando errado aí, vocês podem estar me corrigindo, tá certo? Friedrich Jahn, ou Christopher Jahn, como é mais conhecido, certo? Foi um dos responsáveis por transformar a ginástica artística em uma modalidade esportiva, tá bom? Ele fundou o clube de ginastas interessados pela modalidade na época, certo? Criou diversos aparelhos, inclusive alguns desses aparelhos são utilizados até hoje, certo? Mas, por esse motivo, ele foi chamado como pai da ginástica, certo? Só que a ginástica, por ser perigosa, por levar o perigo à integridade física dos atletas, ele foi proibido. E Christopher Jahn foi preso, tá bom? Mas, felizmente, alguns dos seus adeptos levaram a ideia da ginástica para outros países, tá? E assim foi se firmando na Europa. Em 1881, foi fundada a Fundação Europeia de Ginástica, que resultou na consolidação dessa modalidade esportiva, né? Em 1881, foi que se realmente disse assim, pronto, a partir de hoje, a ginástica artística ela é um esporte oficial, certo? Em 1896, a ginástica artística estaria presente nos Jogos Olímpicos, certo? Começou nos Jogos de Atenas e já estava nos Jogos Pan-Americanos desde 1951, tá? A história da ginástica, pessoal, ela é muito grande, tá certo? Então, eu procurei dar uma resumida e vamos tentar entrar aqui também na ginástica dentro do Brasil. Chegou no final do século XIX, ou seja, quase 100 anos depois da ginástica ter sido criada, foi que chegou no Brasil, trazidos por seus imigrantes, os europeus, tá? Mas foi no estado da região sul onde teve seu início. Tanto que lá no sul, pessoal, até hoje, a ginástica olímpica ela é muito forte, tirando vários e vários atletas de lá, como Daiane dos Santos, Diego Hipólito, Daniel Hipólito, tá? Todos sendo treinados lá na região sul, certo? E um pouquinho desse contexto histórico brasileiro, vamos ver algumas datas, tá? Em 1958 foi fundado em Santa Catarina a Sociedade de Ginástica de Joinville. Somente 10 anos depois chegou à capital Porto Alegre, sendo criada a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, a SOGIPA. Só no início do século XX, no Rio de Janeiro e São Paulo, é que começaram a praticar, a criar clubes de ginástica olímpica em Rio de Janeiro e São Paulo, que são as principais, na época, as principais capitais comerciais do nosso país, tá certo? Mas em 1950 aconteceu o primeiro campeonato nacional entre paulistas, cariocas e gaúchos, certo? No dia 25 de novembro de 1978 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, a CBG, órgão responsável pela modalidade do país. Órgão esse responsável por fazer competições nacionais, competições regionais, por se responsabilizar de fazer uma seleção brasileira de ginástica, certo? E assim elevar o esporte do nosso país a competições internacionais, tá bom? E aí, dentre as regras da ginástica olímpica, que são muitas, tá? Da ginástica artística, também conhecido como ginástica olímpica, a gente vai focar aqui em duas, tá certo? Porque se a gente for estudar as regras, a gente vai ter que ter uma aula só de regras de ginástica olímpica. Como o nosso interesse está
no movimento e na parte teórica daquilo, dos benefícios que traz esse esporte, a gente vai focar em 2 regras, certo? Geralmente as provas têm um foco na perfeição do movimento. Numa sequência pré-determinada, os artistas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Como assim, professor? Não entendi esse conceito dessa regra. Os ginastas, eles preparam todo o seu movimento, seja ele nos aparelhos ou no solo, e entregam para o juiz. Esses movimentos são pré-estabelecidos. De acordo com esses teus movimentos pré-estabelecidos, é que aí sim os juízes vão saber se você fez realmente todos os movimentos perfeitamente. Vamos dizer que minha sequência é um salto, um giro e uma queda de costas. Depois eu saio rolando, salto, giro e queda de frente. Eu tenho que fazer isso daí da melhor maneira possível, sendo avaliado tanto o meu movimento pré-estabelecido quanto a perfeição desses movimentos, tá? Além de movimentos no solo e saltos realizados pelos ginastas, a ginástica olímpica reúne diversos aparelhos esses que nós vamos conhecer agora, tá? E eles utilizam a tala nas mãos, pessoal, para proteger as mãos, porque cria muito calo pela força que faz nos aparelhos. Vamos ver agora, tá? Cavalo com alças. Como vocês podem ver aí, tá certo? O atleta, ele está utilizando a força dos braços, tá certo? Para fazer seus movimentos de giro, tá? E ele passa a perna e tira o braço e utiliza essas alças ou não para fazer seus movimentos, tá bom? Aí nós temos as argolas. Vocês podem ver aí muita força que o atleta está fazendo para manter o equilíbrio. Alguns movimentos destes são obrigatórios, outros pré-estabelecidos pelo próprio atleta. As barras paralelas, pessoal. Aí você pode estar utilizando as pernas e os braços, mas não pode encostar no chão, somente na saída e na entrada. As barras fixas, como vocês podem ver, o atleta ele pode estar fazendo movimentos de 360 graus, de 180, tá? Utilizando muita força do braço. O salto sobre o cavalo, pessoal, um dos esportes que requer muita técnica, tá? Assim também como muito equilíbrio, pois você vai vir correndo numa pista, vai saltar sobre esse aparelho aqui chamado de cavalo, ó, e vai fazer piruetas no ar, seja para frente, lateral ou de costas, tendo que ter uma queda perfeita, como o atleta está aí, ó, certo? Contabilizando tudo que você faz, tá? Inclusive a queda. Se você pisar ou se você cair de bumbum no chão, você já está perdendo pontuação, tá bom? Se você pisar fora da linha, também está perdendo pontuação, ou seja, você tem que cravar a sua queda, tá? E nós temos o solo, certo? No feminino, ele pode ser acompanhado de uma coreografia junto com uma música, certo? Inclusive, há alguns anos atrás, nós tivemos a revelação aí de um artista, né, de uma atleta, artista nossa, Daiane dos Santos, certo? Que inclusive criou o seu próprio movimento, tá? Que nenhuma outra atleta jamais tenha feito na história, que foi batizada de Dos Santos, tá? E essa artista, ela criou, não sei dizer ao certo como é esse movimento, se é um duplo carpado para trás ou para frente, mas a gente pode pesquisar e trazer para vocês, tá? E para os homens, certo? Nós temos o destaque do Diego Hipólito, tá? Só que o dos homens não tem a parte de música, a parte musical, certo? É exigido somente os movimentos, alguns desses movimentos obrigatórios, outros movimentos pré-estabelecidos que você tem que fazer com perfeição para isso ter a nota máxima, tá ok? Nós temos vários competidores que tiraram tanto medalha de ouro, medalha de prata ou de bronze nos Jogos Olímpicos nesse solo, tá? E aí, pessoal, vou deixar esse link para vocês, tá certo? Esse link aí vai na agenda Edu para vocês, tá bom? Para que vocês possam estar assistindo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais dos esportes técnicos combinatórios na parte de ginástica artística, tá bom? Esse material vai todo na agenda Edu. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato com a escola para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, tá?
brevemente, posteriormente, nas próximas semanas, nós estaremos fazendo a nossa videochamada para correção de tarefas e também para as aulas práticas, tá? Onde a gente vai observar e ver tudo aquilo que é passado aqui nas videoaulas, beleza? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, que é a aula prática, hein? Estuda, pessoal. Vamos lá. Até mais.